Eu sei que todos aqui estão salivando. Tô babando mesmo. Salivando. Dão motivo, falar né? de Emerson Leão Dão motivo, e Oswaldo de Oliveira. Eles estão assim, mas ó, tá escorrendo veneno pelo cantinho dos lábios. E a saliva que não para de jorrar para falar desta dupla de treinadores. Ultrapassado. Ou ex-treinadores, né? O Leão se declarou ex-treinador lá, ele não tá trabalhando mais. Mas, enfim, que passaram... Olha, que eles promoveram um dos maiores constrangimentos da história do futebol brasileiro. Eu acho que é o maior envolvendo a seleção. Eu acho que é o maior. Pode juntar tudo, Pretzel. Seleção, clubes, é um dos maiores constrangimentos da história do futebol. O que eles fizeram com o Carlo Ancelotti foi de uma deselegância, de uma deseducação, de uma falta de sensibilidade jamais vista. E eu nunca vi. Eu nunca vi. Sim. Em nome de um corporativismo estúpido. Porque eles se colocaram nessa situação. Eles admitiram isso, não é? Mas não precisava ter tido aquela deselegância, aquela descortesia, aquela falta de sensibilidade, um discurso tosco diante de um cara que se mostrou ainda. Um cara que se mostrou até aqui extremamente afável, um cara que não provocou nenhum tipo de indisposição Vou com estudar ninguém. português para Tá estudando português. Eu queria me enfiar num buraco quando eu vi aquilo. Eu queria me enfiar. Mas como aquilo é tão autoexplicativo, então eles protagonizaram uma das cenas mais bizarras da história do futebol brasileiro. Mais bizarras. E tomara que nunca passem por um constrangimento como esse que eles promoveram com o Carlo Ancelotti, porque foi pífio, foi patético, foi ridículo o que aconteceu hoje na sede da CBF. E eu espero que... A CBF tem que pedir desculpas pro Carlo Ancelotti. Tem que pedir desculpas. O que nós vamos ouvir aí, João Paulo? Antes de vocês destilarem o veneno aqui, o que você tem aí? Vai falar aí quem? Temos as declarações de Emerson Leão Vamos e de lá, Oswaldo então. de Oliveira, para quem não sabe do que estamos falando. Atenção à declaração inicial de Oswaldo de Oliveira. O botox subiu pra cabeça, hein, Oswaldinho? Vamos ouvir. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão lá e volte um brasileiro. E volte um brasileiro quando o Ancelotti sair Não, daqui. ele começa a falar, Inxalá, como é isso? Inxalá. É um negócio árabe, Árabe, né? é. É árabe, né? Isso. Pô, mas é na o verdade- Ancelotti ali. Pois é, eu não sei se era Oxalá. Não, Inxalá. Ou ele quis Inxalá. falar Inxalá. Não, Inxalá é árabe, Mas ele porque tentou falar eu Oxalá acho- e falou ele trabalhou Inxalá. no mundo árabe. Sim, sim. Viu? Antes do Leão, todos os adjetivos que o Capriotti usou, acho que são perfeitos. Perfeitos. Agora, só para lembrar que o Leão trabalhou no Japão. Sim. Os dois brasileiros trabalharam no fora. mundo árabe. O Péricles Chamusca está lá há 10 anos. Exato. Certo? E não quer voltar, porque é muito bem tratado lá. Quer dizer, então é o seguinte, ó. Uma xenofobia, um negócio nojento hoje. E outra, a postura do Ancelotti. Perfeito. Um estadista, um cidadão. Porque ele poderia assim, ó. Se é o José Mourinho, ele pega as coisas dele e vai embora. E manda todo mundo para aquele lugar. E vai embora. Certo? O Cara de uma Ancelotti. fineza, Exatamente, o Ancelotti ficou ali, constrangido, dá fiquei pra com ver. pena dele, velho. Eu fiquei com a pena do CBF, Ancelotti. João, nós estávamos falando Sério. sobre isso. O Rodrigo Caetano, hein? Eu fiquei O com Rodrigo pena. Caetano permitiu isso aí. O evento no final pareceu uma cilada. Pareceu uma sacanagem o Departamento de evento. Comunicação da CBF se submeter a Pois isso, é, cara, não submeter o permitir treinador isso, a passar cara. por isso. Não permitiu Então, só isso. para entender, aquele era um evento de homenagem aos treinadores. Não, é um fórum, é o segundo Fórum, fórum de Ah, treinadores o fórum que dos aconteceu no Fórum Rio de brasileiro, Janeiro. Baita fora. Wagner Mancini faz parte desse grupo, tem lá o Alfredo Sampaio. Eu te também. pergunto, o Bragantino joga amanhã com o Corinthians, quem é que deu o treino hoje? É, pois é. Pô, seria uma oportunidade dos treinadores abraçarem ali o Acho que é mais Ancelotti. importante. Né? Ó, bem boas-vindas, tratado. uma boa Claro, recepção. claro. Mostraram o ódio, mostraram a inveja, mostraram ali as Sim. piores coisas que um ser humano pode expor Exatamente. ali para um O Geninho é um cidadão. Eu amo o Geninho. Eu vi que o Geninho saiu do foco, eu acho de constrangimento.
É apenas um sentimento, porque a gente fica interpretando os vídeos e os posicionamentos. Sim. O Geninho começou a sair pro lado. O Geninho começou a derreter. Exato, viu? O Geninho não é disso aí, cara. E o Wagner Mancini como presidente dando risada, ainda cumprimentando o Leão. Mancini, pra o quem não Alfredo sabe. Sampaio, que é o presidente do Sindicato dos Treinadores do Rio, treina o Bangu, eu acho, certo? Tava lá o Alfredo Sampaio também, ao lado do Mancini. Já foi Mancini, presidente do já sindicato. foi. Wagner Já Mancini foi, é pô. presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. E ele deu uma declaração que é a seguinte, ó, a relação com o Ancelotti é a melhor possível, a gente viu. O fórum ter sido realizado na CBF foi um pedido dele. Ele abriu as portas da CBF para a FBTF, né, Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol. Ah, foi ele que Foi chamou? O ele. Ancelotti Segundo- foi o anfitrião, segundo então. Olha só, Wagner olha Mancini, meu Deus do céu. Olha ele só o convidou os anfitrião. treinadores Meu para que Deus, essa é resenha ainda pior, acontecesse. é ainda Foi pior. ainda. Eu te visito, eu cuspo Pô. no teu tapete, Isso. viu? Eu sujo o teu sofá, reclamo da comida, certo? E sai te xingando ainda. Inshallah, em árabe, significa se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente no futuro não vai ter esse tipo de preconceito aqui no futebol brasileiro, que veio da boca do Leão e também do Oswaldo Oliveira. Você fez uma brincadeira aí que o Botox subiu na cabeça dele, essa demonização facial que o Oswaldo fez, acho que demonizou Quê? o caráter, demonização facial. Não, que é ele a fez. harmonização. Não, demonização, No caso porque dele, aquilo é uma demonizou, né? demonização. É por isso que eu não faço, que tu vai o falar a mesma Oxalá- coisa a meu Oxalá respeito é também também. algo relacionado a isso, né? Tem o Inshallah em árabe e o Oxalá. Oxalá que tal coisa aconteça. Oxalá né? que é. Oxalá é mais brasileiro. Exato, né? mas brasileiro. Ele meteu um Mas Inshallah, né? Inshallah que o nosso querido Ancelotti faça um grande trabalho na seleção brasileira, será aplaudido se fizer, será criticado como todos os dúvida. outros que passaram. Agora, é um absurdo um país que foi construído pelas pessoas que estavam aqui quando os portugueses chegaram, né? E exploraram bastante as nossas terras. Os africanos que foram trazidos para cá e não queriam, porque foram escravizados. E esses milhares de italianos, espanhóis, alemães, japoneses Milhões. que vieram para cá, milhões e milhões, inclusive Capriotti, não se perca pelo nome italiano, Capellanes, o austríaco alemão Pretzel, o Quesada espanhol, o Cohen, que pode ser, enfim, de vários lugares do planeta. É um absurdo que Leão e Oliveira, portugueses, têm um sentimento tão desgraçado como esse, né? E caras que trabalharam fora. O Oswaldo foi assistente na Jamaica com o René, trabalhou no Oswaldo, Catar, isso aí. trabalhou no Japão. É o Você campeão lembrou? do mundo, hein, Caçada? O Oswaldo é um campeão do mundo. Um campeão do mundo. E o Leão também é um também. campeão do mundo, Claro. cara. É, Pô. mas eu posso falar, é tanta gente do futebol com bagagem gigantesca que não agrega mais em porcaria nenhuma, velho. Desculpa, gente, o Vanderlei Luxemburgo agrega em quê atualmente? Quando abre a boca só sai asneira. Ele repudia tudo e todos que fazem algo moderno que ele não E conseguiu também não colocar é lá muito atrás. simpático o Ancelotti. Que também não é simpático. O Emerson Leão já era Aliás, xenofóbico desde os quem é? tempos de treinador. Aliás, eu não ouvi nenhum treinador É. sendo simpático à presença do Ancelotti aqui. Não, teve. É um corporativismo Teve, gigantesco. Teve sim. A gente Quem? entrevistou aqui no Concentração, Pretzel. Quem que foi? Filipão e Parreira fizeram, não sei se é o sentimento A gente deles. entrevistou. Boas-vindas, Eles eram deram boas-vindas, declarações. boas-vindas, Eu lembro que o né? Filipão Sim. estava na apresentação Pedro, lá, né? Ô Pedro, vamos tentar um O Dorival contato Júnior com recebeu com o Leão? Ancelotti bem no CT do Corinthians quando o Brasil foi treinar ali. O Dorival não teve mágoa, foi lá, falou com ele, Super bacana. interagiu com ele. E ó, Capria, o GE coloca agora a declaração do Alfredo Sampaio. Aquilo que eu te falei. E tá indignado aqui, ó. Alfredo Sampaio. É com o Oswaldo de Oliveira. Mostrando sua contrariedade. Diretor da federação. Vamos tentar um contato com o Emerson Leão aí, até Liga porque pro eu não Leão. sei, de repente, o Leão Vai que- agora tá constrangido, sei lá eu. De repente ele percebeu que fez uma bobagem ali. Quer ouvir o Leão aqui? Vamos ouvir o Ouvimos Leão. Oswaldo de E a gente Oliveira. vai tentar um contato com o Emerson Leão e de repente o Alfredo Sampaio Aqui, ó, também. Alfredo Vamos lá. Sampaio faz duras críticas a Oswaldo de Oliveira e repudia vexame no evento. Vexame Então mesmo. vamos ouvir o Emerson Leão, vamos lá. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso.
Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. A gente pode pedir desculpas pro Ancelotti? Será que serviria, não? Porque, olha, eu tô com vergonha de... É constrangedor. Como cronista esportivo, eu tô... Bom, as como informações, cidadão, né? as informações começam a chegar. A diretoria da CBF indignada com o que aconteceu. E o Alfredo Sampaio, eu tenho aqui aspas dele. Posso ler? Porque é interessante aspas dele. Posso ler? Pode. A gente vai tentar um contato com ele aí também. Fica aqui o meu repúdio, pessoal. Ele é diretor da Federação Brasileira. Não sou de ficar de fuleira com ninguém. As pessoas têm que entender onde elas estão. Nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu. Nós não poderemos, em hipótese nenhuma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Fica aqui o meu repúdio ao Oswaldo de Oliveira pela postura inadequada que ele teve aqui dentro. A diretoria da CBF, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado. Mas ele tá certo. Eles convidaram, a CBF abriu as portas, o Ancelotti pediu para que fosse lá o evento, para que ele pudesse participar, isso. Aí você vai na casa do cara e você destrói o sujeito. Você tá de brincadeira. Eu fiquei realmente que assim, é eu acho isso? que pena e dó são os piores sentimentos que você pode ter por uma pessoa. Acho que ódio também tá nessa leva aí. Pô, enquanto os caras falavam, o Ancelotti numa finesse, o cara numa gentileza, numa ele elegância. Ele é um lorde. Ele, assim, certamente milhões de coisas passando pela cabeça. E eu queria chamar a atenção a essa frase aqui do Emerson Leão, ó. Ele fala exatamente assim, ó, abre aspas. Não gosto de treinador estrangeiro no meu país. Tire o treinador da frase. Tire a palavra treinador dessa frase. Não gosto de estrangeiro no meu país. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um baita de um sujeito preconceituoso, ultrapassado, que infelizmente não tá só ultrapassado na profissão, não. Tá ultrapassado na índole também, professor Emerson Leão. Ultrapassado na questão social. O senhor que coloca e adora ser o paladino, colocar dedo na ferida, dedo na cara de todo mundo, deveria ter um pouco de consciência também e entender que o mundo mudou. E o mundo não gira em torno do senhor. O senhor, como pessoa, deveria evoluir. E vocês mostraram um caráter preconceituoso com um sujeito que está trabalhando num outro país que vocês a vida inteira trabalharam também. E duvido que vocês passaram por um constrangimento como Porque esse. ele só está aqui porque os Sentimento nossos patético. incompetentes Exatamente. não conseguiram, Fracassaram na seleção. não conseguiram fazer Exatamente. nada com a seleção. Mas isso Por o isso que Leão ele está aqui. falou. Vamos pentear uma cara. Mas isso o Leão falou. Só que ele deveria ter começado de forma diferente. Elogiando o Ancelotti. Ancelotti está aqui porque nós, brasileiros técnicos, fracassamos. Então o Ancelotti veio aqui para emprestar a experiência dele para a formação de uma nova casta de treinadores. Pô, aí a gente estaria, aplaudindo o cara. Mas ele não tem essa capacidade, acho que até intelectual, de falar uma coisa dessa. Não, ele tem, mas ele... Não quis. A gente conhece o temperamento dele. Ele é contra isso há 10 anos. Claro. Há 10 anos ele é sempre contra foi isso. contra isso. desde 1970. Ele falou, eu sou contra. Ele não vai gostava de mudar. jogar Eu tava com num estrangeiros. debate com ele uma vez, eu falei, eu sou a favor de um técnico estrangeiro, antes do Tite. Nossa, ele ficou maluco, eu tava com ele, isso não existe, não sei o quê. Contrário totalmente, sempre foi contra. Agora, o Ancelotti abre a casa dele, né, Caçada? A gente abre a casa, certo? Todos nós abrimos. E os caras vão lá pra sujar tudo, pra esculhambar a situação, é o que disse o Alfredo Sampaio. E ali estava Zé Mário, que treinou o Inter, uma grande figura, jogou na Portuguesa, no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Treinador, sabe, com uma carreira no mundo árabe. Pedir a chancela do Zé Mário, não é Zé Mário? Não é Zé Mário? E o Zé Mário quieto, constrangido. constrangido. O Zé Mário é um baita de um cara, Quer dizer, um horror, cara. Um horror. Terrível, A CBF, através do Fábio Seixas e do Rodrigo Caetano, deveria se manifestar. Achei uma Deveria se manifestar. achei uma atitude canalha dessa rapaziada. Uma cilada, pareceu uma cilada. Se você ser preconceituoso. velho. O Dessa Leão, forma, o Leão inclusive. nunca gostou de jogar com estrangeiros e nunca gostou de treinar estrangeiros. Verdade. E depois aquele episódio da final lá, em que ele estava pelo Atlético Mineiro, foi uma final de Comebol, Foi, né? foi. Contra o Lanús, Foi né? contra o Lanús. Que ele toma um... Soco na cara do Ruggeri. o cara pegou um rádio e bateu aqui, ó. tacou aqui e O quebrou a Ruggeri. face dele. O Né? Ruggeri, E teve exatamente. o Ruggeri também, Ruggeri, Então, a partir daí, se tinha algum problema, o problema ficou ainda maior, né? Agora, o mesmo preconceito que se tem lá fora com o brasileiro é o que a gente tem com o estrangeiro aqui. Então, o problema é mundial. O problema é mundial. Eu acho que o É, brasileiro você vê- sofre mais lá do que os gringos que vêm pra cá. Eu também sabia? tenho esse Eles sentimento. só- a gente Eu acho que a sofre gente mais abraça lá. mais, É. Mas existe o preconceito Ah, claro aqui. que sim. É como o americano. O americano vem aqui, ele vai ser melhor tratado do que
o brasileiro Não que tenha vai para dúvida, os Estados não Unidos. tenha dúvida. Né? Não Você tenha morou dúvida. lá, Não tenho todos nós dúvida. já fomos para lá e o sentimento é diferente. Nós estamos no momento da humanidade em que essa coisa da fronteira... Mas se tu fores bom nos Estados Unidos, os caras te aceitam. Se tu fores bom, viu, para ocupar um cargo, os caras te aceitam. Tudo bem. Te aceitam. É diferente daqui, por exemplo, um pouco. Aqui tem, né, em várias categorias. Todas as categorias, sabe? provavelmente. É diferente. Aqui a gente chega abraçando, né? Eu acho que o brasileiro, podem me criticar à vontade, eu acho o brasileiro um baita de um povo sacana. É hospitaleiro, até a página 2, até o momento que você pode ver uma oportunidade tentar ferrar com a vida daquele cara para você se beneficiar. Mas a forma com que muitas vezes a gente recebe o cara que é de fora aqui, ela é muito positiva comparado ao que a gente sofre lá. Agora, os caras publicamente num evento, porra, brinca. Nós juro, somos um enojado, país. cara, fiquei Nós enojado. somos um país que recebe bem os estrangeiros. Sim. Nós recebemos bem os estrangeiros. Isso é. Pode perguntar para qualquer estrangeiro aí que vem aqui, eles se sentem. Né? É com raras Senão exceções. daqui a pouco o Caprioguinha vai mandar, não é mas 100%. o inglês foi morto lá em Copacabana, Não, sim. o americano eu foi assaltado. Eu tô dizendo na média. sacanagem. Não, cada povo tem uma característica. Claro. Não é? Se for, por exemplo, em algum país aí que tem uma característica que não é tão receptivo, são mais gelados. Nós não, nós temos a característica de receber bem os estrangeiros, de ser afável. E hoje, o que a gente mostrou pro mundo, isso aí tá rodando o mundo inteiro, gente. Pô. Isso tá rodando o mundo Na inteiro. Itália e na Espanha, isso aí vai ser um prato cheio. Tá né? rodando o mundo inteiro. Olha o que nós estamos mostrando pro planeta. Olha só o que nós estamos mostrando pro mundo. Quer dizer, a gente mostra certas coisas piores também. A gente mostra bandidagem, um monte de coisa ruim. Mas no futebol, isso a gente não podia mostrar. E ainda mais esse tipo de comportamento. O Leão foi campeão do mundo em 70. Ele é um cara conhecido no mundo inteiro. Pô. Ele faz parte da história do futebol brasileiro como jogador e como treinador também. Mas como jogador, ele é tricampeão do mundo. É conhecido. Ele não podia, já agora, não é? Nesse momento da vida dele, da carreira, ter uma mancha dessa, não é? É ruim. É ruim ter uma mancha É dessa. uma pobreza de espírito danada, né? Eu tenho a impressão que o Leão, em algum momento, ele vai fazer um meia-culpa aí. Não sei se completamente. Claro que não, Capricho. Não. A vida inteira ele foi xenófobo. Pô, mas a o vida cara, inteira Não mas vai, o cara, não ele tá vai. apanhando de todo lado, João. Mas não vai. Você pega Ele tá que se não tem importando aí. nenhuma alma que chancela o Ué, que os dois mas ele vai fizeram pedir hoje desculpa lá. do quê? Ele vai Sei pedir lá, desculpa só pra- ele vai pra pedir ele parar desculpa de- do constrangimento Desculpa. que ele fez o Ancelotti passar lá. Não, é a mesma coisa. Um constrangimento. Não adianta, ele vai Se eu pedir vou na desculpa tua do quê? casa e faço uma coisa errada, Ah. o mínimo que eu faço depois é: João, desculpa, hein? Errei aqui, desculpa. Errei, mas continuo pensando que eu não gosto de estrangeiro. Não Pô, sei. obrigado por nada, né? Sei lá eu, Vai pedir mas, desculpa pra mas parar sei de dar lá eu, pancada. qualquer coisa, porque é patético o que aconteceu hoje. patético. Patético, estapafúrdio. Eu vou falar aqui novamente. Foi um dos maiores constrangimentos da história do futebol brasileiro. Foi mesmo. Eu não me lembro de uma coisa tão constrangedora como essa que nós vimos hoje lá na sede da CBF. E estão circulando informações já de quem cobre a CBF, viu que a diretoria da CBF está muito incomodada com o que aconteceu. O presidente Samir Chaldi não estava e estão incomodados ainda mais porque abriram a CBF para o evento. Se é um evento no hotel, vamos lá, no Hotel Windsor, é outra coisa, que já seria péssimo também, mas... Certo? Mas a CBF abriu as portas. O Ancelotti é que foi o anfitrião, cara. É. Pô, O lance ouviu o Oswaldo de Oliveira né? depois da repercussão. Ouviu? Não sei se- Aqui, ó. É. Ó, posso ler as aspas Ele aqui? tá mantendo exatamente Tem a posição o áudio dele. aí, mas legal mas botar o é áudio. grande, Grande pouco, demais, é. Atenção às aspas aqui, bem rápidas, tá? Depois do Depois do acontecido. constrangimento, depois do acontecido, o Lance estava lá e conversou com o Oswaldo. Abre aspas pro Oswaldinho, botox nele. O grande problema são as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro. E eu sou defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos. Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo. E quando ele sair, que outro brasileiro fique no lugar. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival é excelente também, disse Oswaldo de Oliveira. Quer dizer, esses caras aí são Não. desserviço na bola. E outra, o Oswaldo de Oliveira recentemente Aonde que a falou- fala foi tirada de o contexto? Oswaldo Ela de está Oliveira completa, a fala. recentemente- A O fala tá Oswaldo de completa. Oliveira recentemente disse que ele não está aposentado como treinador. É. Ele oficialmente hoje se aposentou. Não, se aposentou. O clube que contratar Aposentou. um sujeito Aposentou. desse nível, desse poderio pobre, nefasto, nojento, intelecto, é um imbecil.
tanto quanto as declarações desses O dois Leão, aí. pelo menos, foi claro, eu sou ex-técnico. Porque ele é mesmo. Ele não trabalha mais. Não trabalha mais. Cara, que triste. E outra, e o ouvir Leão, isso, né? o Leão, com o mundo atual do futebol, dos boleiros atuais, ele duraria 2 dias como diretor Nossa. executivo. Ele foi convidado para trabalhar no Santos, ele me falou isso ano passado e recusou exatamente por isso. Porque o jogador atual, perto do que eles pensam hoje, para alguns, certo, não dá relação. Não dá o relacionamento com o temperamento que o Leão tem. Eu gosto do Leão. Nessa ele foi Eu péssimo. sempre gostei do Leão. Eu ele gosto. sempre se deu bem com ele. Eu quase saí na mão com ele em 99, lá em Porto Alegre. Tá a minha história no meu canal no YouTube, certo? Quando ele era técnico do Inter. Depois nos acertamos e ficamos muito próximos. Eu me dou muito bem com o Leão, certo? Só que essa fala foi muito infeliz. Eu não vou. Claro, foi condenável a fala dele. Péssima a fala dele. Péssima. Muito ruim, muito ruim. Bom, ó, o Pedro Cohen segue tentando ali um contato com... Eu acho que o Leão não vai falar, mas a nossa missão aqui é tentar, né? E dar o espaço para ele poder ou retificar ou ratificar aquilo que ele disse hoje pela manhã. Então, tá liberado aqui. Se o Leão estiver nos ouvindo e quiser entrar conosco, tá tudo certo.